Fala, Colibri, beleza? Chegamos na nossa aula 7 de História e aí a gente vai fazer hoje uma aula de transição para podermos falar de Roma. Curtiram a aula de Grécia? Fizeram as atividades? Não vi monitoria, hein? Qualquer dúvida, pessoal, manda monitoria, pergunta, enfim, estamos disponíveis para vocês. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula menos densa que a de Grécia, que foi mais longa, mas muito importante também, tão importante quanto a aula de Grécia, que é a aula 7, Império Macedônico. O que acontece? Vamos recapitular. Lembra que eu falei que os persas estavam tentando tomar a Grécia e os gregos se uniram, depois de vencer os persas começam a brigar? Então, Esparta e Atenas fazem um enfraquecimento da Grécia. Micenas é uma cidade que toma um pouquinho mais de espaço, hegemônica ali, mas também não consegue segurar as pontas. Por quê? Enquanto eles começam essa briga interna na Grécia, o Filipe II, que era rei da Macedônia, eu esqueci de botar o nome dele aqui, Filipe II, ele resolve tomar toda a Grécia. Então, vendo esse enfraquecimento interno, Filipe II da Macedônia, que fica ao norte da Grécia, chega e toma toda a Grécia. Nesse momento, pessoal, a gente vai viver um período de transição. Para a gente compreender depois o Império Romano, a gente tem que compreender o que os macedônicos fizeram, beleza? Então vamos lá, roda a vinheta que a gente vai falar de Macedônia. Filipe II, ele era o imperador e ele, na comemoração da festa de comemoração da tomada da Grécia, ele é assassinado. E aí vem teorias. Quem matou Filipe II? Filipe II, rei da Macedônia, foi morto e tem duas teorias mais possíveis, prováveis. Uma delas, quem matou ele foi um soldado dele. Uma delas é que esse soldado dele tinha um parceiro que era servo, como se fosse um servo do Filipe II. E o Filipe castigou esse servo de alguma maneira e esse soldado foi lá e matou o Filipe II para se vingar, pois seu parceiro tinha sido espancado, enfim, judiado pelo Filipe II. E outra teoria que também é aceita, a gente sabe que essas teorias são complexas, é de que a mulher do Filipe II manda matar ele e usa esse negócio do parceiro como pretexto. Por que ela mandou matar ele? Porque ela queria que o filho tomasse o poder. Treta no Império Macedônico. Então, nos festejos de comemoração, é morto Filipe II. Quem assumiria o trono? Dizem que é o que a mulher dele queria. O filho, Alexandre Magno. Mais tarde, por todas as suas conquistas que a gente vai debater aqui, vai ser conhecido por Alexandre o Grande, beleza? Magno já vem de magnânimo, né? Magnífico. Então, Alexandre Magno o Grande, beleza? O Império Macedônico, ele foi gigantesco. Esse império, ele durou de 359 a.C. a 323 a.C. Foi um breve império, desde que o Filipe assumiu até a morte do seu filho. Foi rápido, tá? Nesse período, ele apesar de ser breve, ele foi extenso, pessoal. Ele vai se estender dos Balcãs, ali na Grécia, ele vai tomar norte da África, o Egito, e ele vai até a Índia, na Ásia. Esse império vai ficar gigantesco, um dos maiores impérios do período. E aí, professor, por que a gente tem que fazer essa aula de transição, mesmo que mais curta, só para a gente conseguir ligar elementos? Porque tem um conceito muito forte nesse império, que é esse conceito aqui, helenismo ou período helenístico. Isso se estuda em filosofia, se estuda em literatura, então é muito importante sempre que eu ler um texto eu entender. Estão falando de helenismo? Estão falando de período helenístico? O que é o período helenístico? O que é helenismo? Pessoal, o que foi esse helenismo? O Alexandre o Grande foi muito influenciado pela cultura grega. Apesar de ser macedônico, os macedônios foram muito influenciados pela cultura grega. Só para vocês terem uma ideia, né? Daqui uns anos eu quero que vocês falem, eu tive aula com o grande professor Heitor. É, legal, né? Mas esse cara não falava eu tive aula com o professor Heitor. Ele teve aulas com Aristóteles, ninguém mais, ninguém menos que o filósofo Aristóteles. Foi um de seus mentores. Então, ele gostava muito da cultura grega, ele se apaixona pela cultura grega. E aí,
Quando ele assume aos 20 anos, Alexandre o Grande era jovem, porém muito ousado. Ele quis fazer o maior império da história até aquele momento. Ele queria dominar terras e conhecer a vastidão da Ásia. Havia nessa época o mito de que havia um fim do mundo, onde você caía, né? A borda da Terra. Tem gente que tem acreditado nisso hoje, não acreditem nisso, beleza? Ele vai querer, já que tem borda, vamos chegar até lá. Então ele vai querer estender seu império ao máximo até a Ásia. E é assim que ele chega à Índia. Nesse momento, o que ele faz? Ele sai difundindo a cultura grega. Ele sai espalhando a cultura grega por toda a região onde ele passa e onde ele conquista. Então Alexandre o Grande difunde a cultura grega. E conforme ele vai chegando no Oriente Médio, na Ásia, ele começa a pegar a conquista dos conquistados e a fundir com a grega. Então o que é o helenismo? É essa fusão cultural, Grécia predominante, mais elementos do Oriente. Nesse momento, a gente vai ter essa fusão na arquitetura, na literatura. Então tudo que se faz é usando elementos gregos mais os elementos dos povos que são conquistados por Alexandre o Grande. A gente tem um ápice cultural, uma expansão cultural gigantesca nesse momento da história. A literatura sofre influência, a filosofia sofre influência helenística, a arquitetura e toda a arte sofrem influência helenística. Por isso que o termo helenismo, helenístico, se eu achei num texto, ele é muito importante de entender por que ele existe. É porque é um momento em que o Ocidente e o Oriente estão num fluxo cultural, numa troca de culturas, graças às conquistas de Alexandre o Grande. Beleza? Vamos entender sobre essas conquistas, vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Olha só. Pessoal, ele então conquista a Grécia, os macedônicos estavam no norte da Grécia, daí ele desce, conquista. Aí eles vão para o Egito. O Egito era um grande império, a gente já falou dos egípcios, né? Então o Alexandre o Grande vai ter uma admiração muito grande pelo Egito, além da admiração pelos gregos, e ele vai querer conquistar o Egito. E ele sabia que os persas tinham tentado entrar na Grécia, não tinham conseguido, mas estavam lá num vasto império persa. E ele falou, eu quero aquilo lá, eu admiro muito também os persas. Tudo que Alexandre o Grande admirava, ele queria para ele. Era um cara muito ousado, beleza? Então ele vai até a Pérsia e conquista a Pérsia. A última batalha entre eles, os macedônicos e os persas, foi a famosa batalha de Gaugamela. Professor Gargamel, não, nada a ver, né? Os alunos sempre fazem essas piadinhas. Gaugamela. Essa batalha derrubou um reinado persa e deu poder para Alexandre o Grande. O que é importante de entender? Quando Alexandre o Grande conquistava um povo, ele não chegava lá já metendo louco, falando, vocês vão ter que me seguir, pronto. Não, ele era muito diplomático. Ele chegava e falava, pra gente parar esse conflito, meu exército tá forte, eu vou conseguir te derrubar. Mas eu quero que vocês façam uma interação cultural e aceitem a conquista. Como os povos estavam sendo conquistados com muita força, porque ele estava chegando com grandes exércitos, que ele foi cada vez juntando mais homens, eles aceitavam fazer essa negociação com Alexandre o Grande. Então, ele chega, conquista até de forma diplomática, difunde a cultura grega e vai pegar de cada povo conquistado um pouco de cultura deles também. E aí ele vai querer fundar as grandes cidades para marcar os territórios. Ele vai fundando várias cidades para fazer uma marca dele ali e do Império Macedônico. Ele funda várias cidades, várias Alexandrias. Às vezes a gente fala da grande cidade do Egito, né? A Alexandria do Egito, que foi a mais famosa. A cidade de Alexandria do Egito era a menina dos olhos de ouro do Alexandre o Grande. A Alexandria do Egito é onde vai ter o farol de Alexandria, a biblioteca de Alexandria, que foi reunindo obras do mundo todo. Então era uma biblioteca riquíssima. Essa é a Alexandria do Egito. Mas ele fundou Alexandrias por toda a extensão territorial. Foram mais de 70 Alexandrias, em torno de 70 cidades com esse nome, Alexandria. E cada vez que ele fundava uma cidade, ele trazia esses elementos culturais daquele povo misturado, então, à cultura grega. Helenismo, não se esqueçam disso.
Uma curiosidade aqui nessa fundação de cidades é que ele tinha um cavalo muito famoso, o cavalo Bucéfalo, que era um amigo do peito do Alexandre o Grande, então ele fundou uma cidade em homenagem ao cavalo também, chamada Bucéfala. É um pouco egocêntrico o nosso amigo Alexandre o Grande, mas é porque ele estava conquistando muito e isso foi trazendo aí prestígio para ele. Tranquilo até aqui? Professor, o que acontece nesse momento? O que muda em toda essa região oriental e ocidental que o Alexandre conquistou? A gente vai ter um progresso econômico e um progresso comercial. Alexandre o Grande, além de fundar cidades, vai fundar portos. Então, além dessa troca cultural, a troca comercial foi gigante. E uma coisa, como ele chegou bem próximo ali às fronteiras chinesas até, né? Ele chega ali nas fronteiras da Ásia, a seda e a porcelana estavam bombando naquela região, porque a China inventou a seda e a porcelana. Então, a seda e a porcelana vão começar a ser trazidas do Oriente, tá? Num grande confluxo de mercadorias. Então, eles vão trazendo muita seda, muita porcelana do Oriente. Alguns comerciantes até traficando seda e porcelana, porque era ilegal esse comércio se ele não fosse oficial, com autorização. Então a gente vê aqui cada vez mais fusão Oriente-Ocidente. Professor, e esse império, por que ele se desfaz? Em 323 a.C., Alexandre morre e o império se divide. Os generais do Alexandre o Grande tomam o império. Esse império vai se dividir em 3 grandes impérios, tá? E depois vai ter até outras divisões, que a gente ainda vai estudar no futuro. Um império ficou com Seleuco, o general Seleuco, e ficou chamado de Império Sírio. O Império da Síria, ou Império Sírio, compreendia a região da Pérsia e da Mesopotâmia, e ficou conhecido como Império Sírio. Um segundo império, talvez um de maior prestígio, porque era lá que ficava a grande cidade de Alexandria, foi o Egito, que ficou para o general Ptolomeu. O Egito, a Península Arábica e a Palestina. Se dividiu então o império em 2, juntando a Península Arábica, Palestina e Egito, com Ptolomeu, e o Império da Macedônia ficou com Antígonida. Ele ficou com a região da Grécia e dos Balcãs. Então, 3 generais tomam o império dividem o império e eles vão administrar essas regiões. Professor, e por que é um período de transição? Por que estamos falando que estudar isso é transição? Porque, pessoal, a gente não pode estudar Grécia e já dar um salto para Roma. Tem um momento, os macedônicos no meio do caminho. Aí sim, depois que os macedônicos se dividem, vão perdendo força, lá na Península Itálica, um novo povo está crescendo de maneira muito contundente. Quem são? Os romanos. E aí a gente vai ver que os romanos vão tomar tudo isso aqui que a gente está vendo. Beleza? Pessoal, essa aula hoje é um pouco mais curta, porque é uma aula de transição. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham dúvidas, é importante. Vou recomendar um filme muito legal para vocês entenderem esse período do Império Macedônico, o filme Alexandre o Grande, tá bom? Olha só, que nome óbvio pro filme, tá? A Angelina Jolie até faz a mãe dele, é um filme bem legal, tem bastante a parte mitológica, tá? Mostra um pouco até a questão da sexualidade, que para os macedônicos e gregos não era um tabu a homossexualidade, né? Homens com homens, mulheres com mulheres, era normal. Só que quando eles vão pra Pérsia, lá na Pérsia, isso já é um tabu. E aí é legal que o filme até mostra essas relações culturais. Um ótimo filme, é muito legal de vocês poderem assistir e compreender um pouco essas trocas, beleza? Qualquer dúvida, manda a monitoria, façam os exercícios e se liga que em breve teremos a nossa 8ª aula. Vamos falar de Roma. Obrigado!